Eu acho incrível como a Netflix fica quieta por meses, soltando uma coisinha aqui e ali, e do nada ela chega com uma bomba que explode sobre todos nós. E a da vez é a série Adolescência, com só 4 episódios, filmados sem nenhum corte. Como eles conseguiram manter uma câmera ligada por horas, indo de um lado para o outro com atores sem nenhum erro? Hoje a gente vai conversar sobre os bastidores da série e como são feitos os chamados planos sequência. Vem comigo. Agora temos uma vinheta! Viram que bonitinho? Eu tô muito feliz, eu mesma fiz ela no Canva, tá? Com todos os recursos mais básicos possíveis e estou feliz. Se você tem algo ruim para falar sobre a minha vinheta, não fale. Bora pro papo! Se você ainda não assistiu Adolescência, não tem problema, pode ficar aqui com a gente porque esse vídeo não tem spoilers da história, tá? Claro que a gente vai ter que falar um pouco sobre os episódios pra explicar como eles foram feitos, mas eu prometo não contar aqui nenhum plot nem nada muito importante que estrague a sua experiência de assistir. Mas de qualquer forma, eu sugiro que se você ainda não viu, depois que terminar esse vídeo, vai assistir porque vale a pena. Adolescência é uma série que gira em torno do Jamie, um garoto de 13 anos que é preso acusado de assassinar uma colega de turma a facadas. E a série se desenrola a partir disso. Enquanto ele alega que é inocente, a polícia investiga os fatos e a família e os amigos são jogados nesse fogo cruzado e sofrem com isso. O mais valioso da série não é a investigação em si, a dúvida, ele é culpado ou não, mas o interesse deles é muito mais sobre o comportamento das pessoas e o que elas sentem. Um crime horrível acontece no seu núcleo familiar e de amigos. O que acontece depois disso? Como você reage? Como o mundo dessas pessoas é transformado a partir disso? É uma coisa que se fala menos, assim, nesse universo de crimes no audiovisual, né? O foco geralmente é a investigação, o desfecho e ótimo. Mas e as pessoas em volta desse crime? O que acontece com elas? Então a série tem sim, claro, o enfoque no Jamie, como uma criança de 13 anos se comporta depois de ser acusada de um crime como esse, mas também nos colegas de escola que perderam uma amiga, são obrigados a falar com a polícia e também a família que tem o filho mais novo preso do nada por um crime bárbaro. O Stephen Graham, que interpreta o pai do Jamie, também é um dos criadores da série. E ele contou que a ideia do roteiro veio de um aumento de crimes com faca cometidos por jovens no Reino Unido, principalmente entre meninos. E ele começou a se perguntar essas coisas horríveis, como o que você faria se seu filho adolescente fosse acusado de algo assim? Ou o que leva alguém a isso? E ele também queria falar sobre esses problemas graves de adolescência, como bullying, masculinidade tóxica e como meninos são criados. E tudo isso vai aparecer ao longo da série. Tá, e por que eles decidiram filmar em plano sequência? Essa técnica de manter a câmera ligada e não fazer nenhum corte até que a ação termine já era aplicada desde o início do cinema, principalmente com a câmera parada e cenas longas que se desenrolavam na frente dela, quase como um teatro. Depois, claro, as câmeras começaram a se movimentar, mas as câmeras nesse início do cinema eram muito pesadas, então você não tinha cenas seguindo um personagem como se tem hoje em dia. E essa ideia de fazer um filme inteiro num plano sequência foi aplicada primeiro em Festim Diabólico, filme do Alfred Hitchcock em 1948, mas com um truque. Nessa época, os rolos de filme gravavam no máximo 10 minutos, ele não conseguiria fazer o filme inteiro. Então o que ele fez foi gravar 8 sequências de 10 minutos e juntar essas cenas com cortes falsos, para parecer que não tinha corte nenhum e que ele tinha filmado 80 minutos direto. Esses cortes falsos podiam ser tipo aproximar a câmera de um objeto até ficar escuro e depois afastar de novo já em outro lugar. Coisa que, aliás, criadores de conteúdo fazem a rodo na internet hoje. Cortes falsos, todos vocês já viram e sabem o que é. Esse mesmo que as pessoas aproximam a mão da tela, fica escuro e volta e elas estão em outro lugar. Ou aqueles truques que as blogueiras trocam de roupa sem sair do lugar. Corte falso aprenderam com Hitchcock. E muitos filmes usaram esse truque no século XX para parecer que não tinha cortes, para parecer que eram feitos num único take e tal. Mas o plano sequência era muito mais aplicado a cenas. Então você tinha longuíssimas cenas de 10, 15, 20 minutos que não tinham nenhum corte. Mas geralmente isso não era aplicado no filme inteiro, até por questões técnicas. Obviamente isso ficou muito mais viável com as câmeras digitais, tanto por serem mais leves e mais fáceis de deslocar, quanto pelo tempo em que elas filmam, né? Enquanto tiver armazenamento e bateria, a câmera tá gravando. E o primeiro filme de destaque a ser feito inteiro sem nenhum corte falso foi Arca Russa, em 2002, que, gente, é um filme muito impressionante. Ele não só é feito num plano sequência, de fato, como tem mais de 2.000 atores e bailarinos. É um teatro perfeito, feito pra câmera. E outros filmes já fizeram isso, como Vitória, não o brasileiro, um filme alemão de 2015,
O Toia, de 2018, Causalidade, um filme argentino de 2021, e um filme com o mesmo diretor e o mesmo ator de adolescência. Um filme de 2021 chamado O Chefe, com o diretor Philip Barantini e o mesmo protagonista Stephen Graham. Agora eles se reúnem de novo para essa série em plano sequência, que é Adolescência. E por que eles escolheram essa técnica para filmar? Os criadores queriam que o público acompanhasse aquela tensão em tempo real, assim como os próprios atores viveram aquilo em tempo real, como é no teatro, por exemplo. O diretor disse que queria mergulhar o público naquele caos de 1 hora e depois tirar. E quando você mergulhasse de novo no próximo episódio, já passou um tempo, e você seria obrigado a se situar por conta própria nesse novo caos. E é isso, a única passagem de tempo que você tem na série é entre episódios. Enquanto você assiste, é tudo ali em tempo real. O Philip Barantini, o diretor, disse que o primeiro grande desafio foram, obviamente, os ensaios. Cada episódio teve 3 semanas de produção, começando por ensaio cena a cena. O diretor disse que eles ensaiavam cada cena até que os atores criassem uma memória muscular daqueles movimentos e se tornasse cada vez mais natural. E quando isso já estava mais alinhado, eles traziam a equipe técnica para de fato ensaiar movimentações de todo mundo. Porque não só os atores, mas a câmera tem que andar pelo espaço, os operadores de som segurando o microfone, iluminação, tem o pessoal que tá ali no outro cômodo, mas já tem que estar tudo certo, porque 3 dos 4 episódios são em movimento, né? Eles passam por vários cenários. Então, quando o diretor gritar ação, tem que estar tudo alinhado com você que tá aqui nessa sala onde tudo vai começar, até a pessoa que tá lá no último cenário da última cena. O que nos leva a outro grande desafio: qual câmera usar? Esse operador de câmera, ele segura esse equipamento por muito tempo, então não pode ser nada muito pesado. Mas eles também não queriam uma câmera portátil com menos recursos que parecesse um documentário com um bando de gente andando de um lado pro outro. Eles escolheram um modelo chamado DJI Ronin 4D, que tinha limitações, mas funcionava perfeitamente para eles, porque ela era meio que um gimbal, que é esse suporte que estabiliza a imagem de forma automática e facilita na hora de passar de um operador para o outro, porque eles faziam isso, não era um único operador de câmera que segurava durante os 50 minutos, 1 hora de episódio. Não, em momentos específicos eles trocavam e passavam para outro operador de uma forma muito sutil que não impactasse na filmagem. Essa câmera também era fácil de caminhar com ela, ou assim, com um clique eles conseguiam soltar ela de um tripé e usar na mão, ou grudar ela num drone, e eles fazem tudo isso nos episódios. No final do episódio 2, por exemplo, não é spoiler da história, mas a câmera faz um voo pela cidade, pousa em outro lugar e a cena continua. Como eles fizeram isso sem cortar? Com ela ligada, eles filmaram tudo ali onde precisava, grudaram ela num drone, ela voou e pousou em outro lugar e continuou. Fácil. Pensa no trabalho disso, gente. A gente vai falar mais sobre essa cena ainda. Mas para fazer esse ensaio de movimentação que eu falei, que não é só dos atores, mas da equipe, e para eles definirem como a câmera ia se deslocar pelo espaço, o diretor contou que ele e o diretor de fotografia, Matthew Lewis, iam pro set depois que os atores já tinham ensaiado, com os cenários ainda sendo montados, e ficavam andando pelo espaço e pensando, ok, não dá para entrar com a câmera por essa porta, tenta por ali. E aí, conforme eles viam essa movimentação real no espaço e o que era possível na vida real, o roteiro tinha que ser adaptado. Tipo, putz, já que a câmera não consegue entrar por ali, o ator vai ter que sair. Mas por que o ator faria isso? E aí o roteirista tinha que pensar numa motivação pro personagem fazer esse movimento. Entende que não dá pra ser só, manda ele sair por aqui e pronto. Tudo tem que fazer sentido dentro da história, pra que você assista e sinta com naturalidade, para que realmente pareça uma dança. Tem um vídeo de bastidores no YouTube da Netflix que começa com o Stephen Graham fazendo a comparação desse set de filmagem com um cisne que tá nadando ali graciosamente num lago, super leve e calmo, mas as pernas dele embaixo d'água estão batendo que nem doidas para ele se movimentar. E a mesma coisa, o que você assiste é a parte calma, graciosa e perfeita, e por trás da câmera tá o maior caos. E eu amei essa referência, porque assim, em off aqui, eu comecei a fazer balé recentemente. E eu falo para as pessoas que é, sem dúvidas, a coisa mais difícil que eu já tentei na minha vida. Porque toda a postura, leveza e elegância de uma bailarina vem de uma extensão e esforço muscular insanos. Por dentro, ela tá se tensionando inteira para manter uma postura. E por fora, você vê uma dança como se fosse algo super natural do corpo dela. E eu amo essa referência. E agora eu consegui identificar isso no cinema também. Ok, você resolve o elenco, resolve a equipe técnica, mas tem outro fator decisivo para um plano sequência funcionar. Os cenários e locações, onde tudo isso vai ser filmado. Como eu falei, 3 dos 4 episódios acontecem com os personagens em movimento, se deslocando pela cidade. Então esses espaços tinham que ser perto, uma distância razoável,
Porque eles vão ter que ir de um lugar pro outro de verdade, não tem corte. E duas coisas, eles nem montaram absolutamente tudo do zero, tipo uma cidade cenográfica de novela, não foi isso. E nem foi tudo feito no lugar real. Eles tiveram que unir as duas coisas. Então, como que você vai de uma casa real para uma delegacia falsa? Dentro de um estúdio, sem corte. Como eles tinham muitas cenas dentro da delegacia no primeiro episódio, esse lugar tinha que ser criado para que eles pudessem atender as necessidades da filmagem, ter espaços largos, distribuição, enfim. Eles construíram a delegacia num estúdio em Yorkshire, no Reino Unido, que nem era um estúdio de filmagem, era de outros tipos de arte, enfim. E eles definiram a delegacia como ponto central de filmagem. E todo o resto teve que ser encontrado por ali nos arredores. Aí, o produtor de elenco teve que encontrar uma casa que não ficasse a mais de 3 minutos de distância de carro, a escola tinha que ser a 2 minutos de lá, a loja de materiais de construção do episódio 4 tinha que ser ali também. E eles começaram a vasculhar tudo ali no entorno, mandar um monte de e-mail, pedir autorizações, conversar com pessoas. E, por fim, encontraram uma casa perfeita que era ali perto, tudo certo. A escola era, na verdade, uma faculdade comunitária que eles adaptaram para ser uma escola. E a loja de materiais de construção era, na verdade, um armazém vazio, que eles construíram a loja lá dentro. Só o episódio 3 foi filmado inteiro dentro do estúdio. Perfeito, elenco alinhado, equipe técnica, locações, tudo certo. A gravação foi impecável, ação, gravou, acabou, foram embora para casa? Claro que não. Eles tinham 5 dias para filmar cada episódio. Lembra que eu falei que eram 3 semanas de produção para cada um dos episódios? Era uma semana ensaio da direção com os atores, uma semana ensaio técnico com equipe e elenco, e na terceira semana eles filmavam o episódio. O plano deles era gravar 10 takes para cada episódio. Ou seja, ligar a câmera, gravar 1 hora inteira de episódio, acabar um take. Eles queriam fazer isso 10 vezes, ou seja, 2 vezes por dia durante 5 dias. Mas óbvio que não foi bem assim. Às vezes tinha que parar no meio, começar de novo, e cada vez que você para uma gravação, é um take. Você começa a gravar, interrompe, outro take. E eles chegaram a fazer até 16 takes para um episódio. Se alguém errasse uma coisa boba, mas improvisasse, sei lá, eles continuavam. Mas dependendo do erro, tinha que parar tudo, porque já não valia mais. Se eles filmaram 47 minutos em que deu tudo certo, mas no minuto 48 alguma coisa deu errada, essa gravação inteira é perdida, porque não pode ter cortes. A Netflix contou, aliás, qual take eles usaram no episódio final de cada um. Então, no episódio 1, eles gravaram o take 2, que foi filmado no primeiro dia. Ou seja, no primeiro dia, eles já tinham aquele take perfeito que foi pro material final. Já nos outros 3 episódios, eles usaram takes que eles gravaram no último dia. O episódio 2 foi o take 13, o episódio 3, take 11 e no episódio 4, o take 16. O Philip contou que o episódio mais difícil de gravar foi o segundo, na escola, porque, né, mais de 300 crianças, adultos, cena de briga e uma cena em que a câmera sai daqui, voa pra cá, pousa e continua. Essa cena, o diretor contou que foi um pedido de última hora dos produtores. Originalmente a câmera ia sair da escola, voar e pronto, o episódio acabava ali. Mas eles acharam que seria legal se a câmera continuasse voando, pousasse e encontrasse o ator lá em outro lugar. E realmente, pra história, fez toda a diferença. Eles contaram que já tinham filmado a cena como era originalmente na segunda-feira, e aí depois que eles gravaram na terça é que sugeriram essa alteração. Beleza, na quarta de manhã eles descartaram o que eles já tinham gravado e ficaram treinando esse movimento de fazer tudo aqui 40 minutos e tal, bota num drone, voa, pousa em outro lugar, gravação continua nesse outro lugar. Na quinta, eles acordaram e o vento tava tão forte que eles nem conseguiam pilotar o drone. Na sexta, ainda tava ventando, eles continuaram tentando e nada. No último take de sexta, o vento tinha parado, eles gravaram toda a sequência do episódio e decolaram o drone. Nesse momento, o diretor disse que o seu monitor ficou sem sinal. Ele não conseguia mais ver o que o drone estava filmando. As únicas pessoas que viam era o operador do drone e um veículo que estava acompanhando, seguindo o drone. E ele conta que a equipe ficou uns 10 minutos sem saber o que estava acontecendo. Aí alguém falou, o drone pousou. Todo mundo ficou tenso, em silêncio, até que alguém gritou, conseguimos! E aí todo mundo comemorou. E tiveram muitos pequenos problemas técnicos que fizeram eles perderem takes inteiros de episódio, tipo um batente da porta que esbarrou na câmera, um foco que eles não conseguiram controlar numa cena de muito movimento e aí tinha que repetir, um suporte da câmera que ficou frouxo. Gente, que coisa insana. Sério. A Netflix do Reino Unido fez vários tweets respondendo as principais perguntas do público e eu quis trazer algumas aqui pra vocês. Como o elenco se preparou?
Na preparação para a filmagem, o roteiro foi dividido e eles ensaiavam um pouco mais a cada dia, começando com 5 minutos no primeiro dia, então adicionando mais material conforme eles avançavam. Então até o final da semana eles estariam fazendo ensaios completos. Essa aqui é ótima. Como a equipe ficou de fora da cena enquanto a câmera se movia. Do tipo, como que a equipe que estava em volta não apareceu em nenhum momento? Às vezes, era necessário que parte da equipe permanecesse na cena. Então, eles ficavam vestidos com figurinos para que pudessem se misturar à série e servir como figurantes de cena. No episódio 2, isso acontece bastante. Pessoas da equipe estão vestidas com roupas comuns, como profissionais da escola. Assistentes de direção fizeram papéis de professores, para que enquanto a câmera não estava filmando eles, eles ensaiavam ali os atores da cena, e aí a câmera voltava e ele fazia parte daquela cena toda. Isso eu achei o mais incrível. E no episódio 2 eu até ficava observando isso, principalmente quando a câmera voa, né? Eu fiquei, gente, cadê a equipe? E eles estavam lá infiltrados, vestidos com roupas de estudantes e professores e tudo mais. Quantos figurantes tinha na escola do episódio 2? 320 adolescentes interpretando crianças em idade escolar e 50 adultos interpretando professores e pais. E sim, todos tinham que estar exatamente no lugar certo, na hora certa. Foram feitos 13 takes desse episódio. Como a gente falou, o take usado foi o último. E se alguém errasse suas falas ou fizesse alguma coisa errada? Depende do tamanho do erro. Em alguns casos, eles continuavam, mas muitas vezes os takes eram completamente abandonados, sem pressão. E pra terminar, eu só quero falar um pouquinho aqui sobre a minha percepção do uso do plano sequência em cada episódio. Sabendo de todo esse trabalho que dá, eu acho que ele foi um pouco desperdiçado nos 2 primeiros episódios. Enquanto eu assistia, eu confesso que eu fiquei pensando, por que eles fizeram isso? Porque nos 2 primeiros, eu sinto que eles perderam muito tempo de cena, com gente andando de um lado pro outro, sem motivo, só pra realmente chegar em outro lugar. E assim, um corte resolveria e poderia causar a mesma tensão de outras formas, sabe? Então não é que, eu achei mal executado, eu achei ele mal justificado em alguns momentos, assim. Mas aí, nos episódios 3 e 4, eu não sei se eles já estavam mais experientes, mais integrados, mas tudo fluiu perfeitamente. E o uso do plano sequência, pra mim, foi muito mais explicado. No episódio 3, a gente acompanhar aquela conversa entre a psicóloga e o Jamie inteira, eu acho brilhante. Acho que a gente consegue ver ali nuances que a própria psicóloga só vê porque ela tá ali com ele durante 1 hora ininterrupta. E é isso que faz o Jamie ficar cansado, mostrar certos comportamentos. Esse cansaço precisava ser visto, e ele só seria possível através dessa 1 hora ininterrupta. E no episódio 4, ele responde a principal pergunta da série, que é: o que você faria se seu filho fosse acusado de um crime brutal? Eles respondem com a maior humanidade possível, que pra mim só acontece porque é tudo feito numa única sequência sem cortes. É o tempo de espera, é o momento em que os personagens se distraem, só que a dor ainda tá ali. Então é um sentimento que precisa desse tempo em cena pra se mostrar, quase como um luto, sabe? Que é um sentimento que você vive aos poucos e que tem altos e baixos, tem hora que você tá muito mal, só que a vida continua e às vezes você dá risada, só que aquilo volta. Então, eu acho que a gente precisava acompanhar tudo isso muito aos poucos, junto com os personagens. Não tô dizendo que é o mesmo sentimento, tô dizendo que são processos parecidos, sabe? De compreensão e de entender esse sentimento. E aí, esse plano sequência no episódio final é absolutamente perfeito. Me conta nos comentários a sua opinião e se você gostou desse vídeo também, vamos continuar conversando por lá. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!